todos. Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando de maneira muito especial na sua vida aqui nesta manhã, né? Estamos aí chegando ao final desse encontro, né? Daqui a pouquinho muitos aí estarão já, todos nós, retornando para as nossas casas, né? E a nossa luta continua aí com a família, os desafios com os filhos, desafios na nossa vida cotidiana, e o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto a gente precisa da graça do nosso Deus, do nosso Pai. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro. Estamos orando para que Deus continue dando sabedoria, tanto ao reverendo André, como também à comissão que realiza esse trabalho, para que continue prosseguindo nesse propósito de abençoar famílias através desse encontro de casais. Eu quero dizer para vocês que uma das áreas mais críticas e onde eu tenho falado já, o inimigo mais costuma enviar os seus dardos inflamados é na família. E eu não sei qual tem sido a experiência do reverendo André, a esposa e o Ministério de Casais lá da igreja de São Carlos, mas são muitas investidas do inimigo tentando tirar o ânimo, tentando desencorajar. Agora, jamais nós podemos desistir, jamais nós podemos desanimar. Então, prosseguindo aí nesses anos de trabalhando com famílias, quantas vezes eu sempre digo, deu aquela vontade de chutar o balde, né? Não vou continuar mais com isso, porque as lutas são grandes, os desafios parece que vêm cada dia maiores. Então, por isso, irmãos, uma coisa que eu peço para os irmãos: orem todo dia pelo reverendo André, pela sua esposa, por esse ministério de casais, apoiem, intercedam. Não deixe de interceder sempre no seu momento devocional. Coloque esse ministério diante do Senhor, porque é um desafio. Estão aí com uma proposta nova a partir do ano que vem, né? Podemos ali compartilhar com eles, estar expandindo ainda mais esse ministério. E essa expansão, ela acarretará, tenho certeza, vitórias, como também dificuldades e lutas. Então, orem, intercedam, para que Deus continue dando a esse ministério de casais essa disposição para servir ao Senhor e servir como Ele tem feito e como eles têm feito. Eu agradeço aí mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de conhecer muitos irmãos, né? Eu já conhecia antes só o João Paulo com a Miriam, não é mesmo? Que foram lá em Itu, numa oportunidade lá que nós podemos acompanhá-los numa missão muito, muito importante lá. E eu conhecia, e o reverendo André que a gente conhecia de longa data, desde o seminário, né? Quando lá aconteceu um acidente lá no seminário, na última vez que nós ouvimos, André, vamos jogar vôlei lá e como diz lá o Chaves, sem querer querendo, né? Aí eu no vôlei lá deu uma cotovelada bem no rosto dele, olha só, não é mesmo? Mas ele lembrou, não com tristeza, lembrou com alegria, né? Então a gente louva a Deus aí por esse ministério. Deus continue sustentando vocês cada vez mais. O desafio agora é o retorno para casa. E o retorno para casa, a gente sabe que ali do dia a dia, no trabalho, na vida familiar, eu sempre digo, nas quatro paredes, é muito desafiador para a nossa vida. Aqueles que têm poucos anos de casamento estão começando aí a trilhar essa caminhada, né? Eu sempre tenho dito também, nós temos ouvido muitos pregadores falar de que o casamento é como uma viagem de avião, né? Então você está ali, não tem jeito de circular, você tem que continuar até o fim. E firme, olhando para Jesus como autor e consumador da fé, não desanimando, e crendo que Deus estará fazendo com que essas verdades que ninguém contou antes do sim, elas possam aflorar, mas com maturidade, para que vocês continuem firmes realmente no Senhor. Então Deus abençoe a comissão que organizou todo o trabalho que foi feito, e que o ano que vem seja ainda
muito melhor em todos os aspectos, tanto em todos os aspectos, nos casais que virão, outros casais que virão, outros pastores que virão também, trazendo casais das suas respectivas igrejas, e nós vamos continuar vendo o Senhor manifestando a sua misericórdia aqui, nesse trabalho, nesse encontro de casais. Já esteja orando pelo 5º encontro de casais, no ano que vem, né? Para que Deus aí abençoe. Gostaria que os irmãos orassem também por nós. 27 a 29 nós estaremos realizando lá um encontro lá em Água de Lindóia, para que Deus abençoe toda a programação, né? O evento vai ser passado pela IPB ao vivo, né? Você pode assistir pela IPB a partir de sexta-feira, eventos 2, né? Ali que vai ser, todo ano a gente passa, você pode acompanhar. Quem não desejar ainda participar, nós temos ainda oportunidade de você ir com a gente, tá bom? Tem um livro aqui, até eu falei para o reverendo André, mas não tem esse livro aqui aí na lojinha, como ele falou, né? Esse livro do reverendo, do pastor Antônio Lisboa, não sei quem conhece o pastor Antônio Lisboa. Esse livro chama 40 Dias para Salvar o Seu Casamento. É um livro muito bom. Ele tem uma série de livros, né? Casais Juntos, Casal Feliz. Então ele trabalha muito aspectos assim de trilhar o casamento e experimentar Deus trabalhando de forma bem gradativa em cada área do casamento, cada setor do casamento. Então, Antônio Lisboa, ele é de Goiânia. Ele tem um livro também chamado Manual do Casal Feliz, né? Então, um livro muito bom. Ele não tem aqui, mas você pode, joga no Dr. Google, que você acha ele por aí, tá bom? Esse livro, muito bom. 40 Dias para Salvar o Seu Casamento. Ali nós temos vários livros, ali muito importantes, para que você possa também aplicar aí no seu casamento, aplicar na sua vida conjugal, tá bom? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós estamos chegando, Deus, ao final desse tempo aqui juntos, após te adorar, através dessas canções. Oh Deus, obrigado, o quanto nós somos abençoados, oh Deus, pelo Ministério de Louvor, pelo Flávio e a Clébia. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor tem usado vidas, oh Deus, ligadas ao Senhor, através da música, desse ministério de música, para edificar o nosso coração. Obrigado, oh Deus, que de maneira muito pontual o Teu Espírito, Deus, nos impulsionou durante esses dias, oh Deus, através da música. Obrigado, oh Deus, porque como é bom te adorar. E a Tua palavra diz, oh Deus, que nós como adoradores possamos adorá-lo de todo o nosso coração, tributar ao Senhor louvor, honra e glória como reconhecimento da Tua grandeza, da Tua majestade, dos Teus grandes feitos. E de fato, de verdade, ó Deus, grandes coisas Tu tens feito por nós, e por isso estamos alegres. O fato de estarmos aqui, ó Pai, muito obrigado, porque aprove o Senhor trazer esses casais para esse encontro. E nós sabemos, ó Deus, temos certeza de que vários obstáculos, ó Deus, apareceram para que eles não pudessem vir. Mas louvado seja Deus, porque aprove o Senhor que esses casais estivessem aqui. Aprove o Senhor que essas músicas pudessem ser ministradas e cada pessoa pudesse ouvir e te adorar através dessas músicas. Obrigado também, ó Deus, porque cada parte desse encontro nós sabemos, ó Deus, que estava no coração do Senhor, e Tu usaste de maneira poderosa essa comissão, tudo aquilo que foi feito, ó Deus, para que cada casal pudesse ser abençoado. E louvado seja o Teu nome, Deus, porque o Senhor mesmo que trouxe a Tua palavra, para que a Tua palavra, ó Deus, de maneira especial pudesse alcançar o nosso coração. E temos certeza, Pai, que agora, nesse finalmente, não será diferente. E nós pedimos, ó Deus, que ao olharmos a Tua palavra neste momento, ao olharmos para o nosso coração, ao olharmos para o coração do Senhor, que estejamos prontos, ó Deus, a abraçar o desafio de ser um casal, de ser uma família segundo o Teu coração. Que todas aquelas verdades, ó Deus, que porventura ninguém nos contou antes de nós dizermos sim ali no altar, diante do Senhor, diante das testemunhas, diante do nosso cônjuge, ó Deus, o Senhor possa transformar. Que o Teu Santo Espírito trate, trabalhe,
nos mova, nos impulsione, para que, ó Deus, através de uma maturidade, nós possamos, ó Deus, ter um casamento, que o Senhor está no centro, que o Senhor tenha a primazia e que o Teu nome é exaltado. Fale conosco, Pai. Eu clamo a ação do Senhor. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu repreendas, ó Deus, qualquer ação do mal, qualquer coisa, ó Deus, que porventura queira atrapalhar neste instante a concentração na Tua palavra, naquilo que vamos compartilhar, que seja colocado por terra agora em nome de Jesus, e que estejamos prontos, ó Deus, cada marido, cada esposa, cada um de nós, a ouvir somente a voz do Senhor. Fale conosco, Pai. Nós desejamos ardentemente ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra jamais volta vazia. Fale conosco. Nós clamamos a ação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que chama muito a nossa atenção no que diz respeito aqueles dois aspectos que nós trabalhamos tanto no sábado de manhã como no sábado à noite, tanto a excelência como o equilíbrio. A gente sabe que isso aqui é o sério. O relacionamento com Deus tem que ter prioridade. Relacionamento com Deus tem que ter prioridade. E quando a gente estava preparando isso, eu pensei, acho que eu vou trabalhar primeiro no sábado de manhã esse aqui. Mas eu, refletindo ali, orando, falei, Deus, deixar isso para o final, porque todas aquelas duas depende desse. Depende. Quando a nossa irmã estava falando a respeito de ter Deus como primazia, Deus como prioridade, mas essa é a realidade. Deus precisa ser prioridade da nossa vida. Então, se uma das verdades cruciais que muitas vezes ninguém nos contou antes do sim, é que Deus tem que ter prioridade. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser prioridade na nossa existência. Assim, as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa existência. Então, por isso que nós vamos ver esse texto muito conhecido pelos irmãos. Vamos abrir lá. Salmo de número 128. Gostaria que os homens pudessem ler comigo e as mulheres leem a seguir, tá bom? Então os homens leem o primeiro versículo comigo e as mulheres a seguir, assim sucessivamente, todo esse Salmo 128. Vamos lá, os homens comigo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebeldes da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Isso. O que é prioridade? Significa eleger o que vem em primeiro lugar, ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que importa para nós. Deus tem sido prioridade, começando na minha vida. Deus tem sido prioridade na sua vida. Quando a gente fala que ser primeiro lugar, é aquele que tem a primazia, é aquele que eu não vou tomar nenhuma decisão sem saber o que ele pensa. Há um livro do Dr. John O'Dilvey que chama Quando Deus Pensou em Você. Ali ele trabalha muito a questão de nós tomarmos decisões, nós assumirmos alguma atitude que esteja realmente pautada, conectada com o coração de Deus.
E muitas vezes a gente tem falado que Deus é prioridade na nossa vida, mas em muitos aspectos não tem sido prioridade. Por isso que marido e esposa, é muito importante neste momento nós pensarmos sobre isso. Deus tem sido prioridade na minha vida? Quando Deus é prioridade na minha vida, algumas coisas precisam ter a primazia. Por exemplo, eu sei que aqui é chover no molhado, mas muitas vezes isso aí não tem sido realidade na vida de muito marido e na vida de muita esposa. Diz respeito o quê? Quando Deus é prioridade, a gente quer o quê? A gente quer falar com Ele. E uma das formas de nós demonstrarmos essa prioridade de Deus na nossa vida é quando nós gastamos tempo para falar com Deus. De que forma? Através da oração. Isso é primordial na vida do crente, do cristão, daquele que diz que Deus é prioridade. Muitas vezes a pessoa tem dito que Deus é prioridade, e às vezes eu pergunto para a pessoa: quem é Deus para você? E a pessoa fala: Deus é tudo. Quando a pessoa fala assim, é que muitas vezes não sabe definir quem é Deus na vida dele. Deus é tudo. Tudo o quê? Deus é a razão da minha vida, Deus é a razão da minha existência. Se eu estou aqui, se eu posso cantar, se eu posso ouvir essas canções tão bem cantadas, se eu posso aqui ter as faculdades mentais perfeitas para poder ler a palavra de Deus, para poder entender a palavra, para poder desfrutar do melhor aqui nesse lugar, nessa natureza bela que Deus criou. Por quê? É por causa dele. É por causa dele. Sem ele eu nada sou, sem ele eu nada posso fazer. Se não for misericórdia dele, o que seria de mim? Por isso que é muito importante, marido e esposa, que nós tenhamos a Deus como prioridade da nossa vida. E ter Deus como prioridade da nossa vida é quando nós gastamos tempo para falar com Ele, através da oração. Interessante que uma das pesquisas, eu creio que vocês já devem ter visto essas pesquisas por aí, que apenas 8% dos casais crentes oram juntos. Isso aí está incluído pastores também. Apenas 8% dos casais crentes oram juntos. Sabe, não é aquela oração não, ó Deus, obrigado pela noite. Acordou? Obrigado pela noite, Deus, muito obrigado, dormi bem, glória a Deus por isso. Aí depois, na hora do almoço, obrigado pelo almoço. Depois reclamo que estava boa comida. Vai dormir, Deus, obrigado pelo dia. Não é essa oração. Sabe, é quando a gente debruça a nossa vida diante de Deus. Quando a gente faz como Jacó no vale de Jaboque: Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou sair daqui. Deus, enquanto o Senhor não derramar a sua misericórdia sobre o resgate do meu filho, eu não vou sair daqui. Enquanto o Senhor não trabalhar nos conflitos mais difíceis da minha família, eu não vou sair daqui. É quando nós nos debruçamos diante de Deus. Não é aquela oração trivial que nós, como crentes, e até como desencargo de consciência, nós fazemos, não. É quando nós palmilhamos um tempo de oração com Deus, falar com Deus, sabe, prostrar-nos diante do altar do Senhor. A palavra do Senhor diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Será que Deus tem sido prioridade na nossa vida através da oração? Quanto tempo nós temos gasto por dia para falar com Deus? Será que a gente tem realmente investido tempo na oração? A nossa vida pessoal, o cônjuge um com o outro, será que a gente tem feito isso? Prioridade significa eleger aquilo que vem em primeiro lugar. Muitas vezes a gente fala que a gente ama a Deus, né? Deus é tudo para mim, como diz muitas pessoas, Ele é a razão da minha existência, a razão da minha vida. Mas eu falo que Deus é o primeiro lugar na minha vida, mas eu não falo com Ele. Eu não escancaro o meu coração na presença dEle. Preciso fazer isso. Se eu quero ter um casamento em excelência, tanto no amor, tanto no compromisso, como na intimidade, se eu quero também que realmente, de fato, de verdade, eu possa experimentar o agir de Deus, para que eu tenha um equilíbrio através do fruto do Espírito na minha vida, tanto com os meus filhos, como a minha família, com os meus amigos, quem quer que seja, Deus precisa ser prioridade. Não apenas eu estar teologizando isso, falando que Deus é isso e aquilo, mas precisa ser a experiência minha e sua com Deus, a nossa experiência. Muitas vezes a gente fala, e até canta, né? Eu tenho até falado muito sobre isso. Uma das vezes, infelizmente, que a gente mais mente
é quando a gente canta. Consagramos todos. Consagra nada. Muita gente não consagra o nosso tempo. A gente não consagra a nossa vida na presença dEle. A gente não consagra um tempo por dia para falar com o Senhor. Ele não tem sido prioridade. A gente busca tudo. Aí quando não consegue resolver pelas nossas próprias forças, aí Deus é como sendo o último recurso. Ele tem que ser o primeiro, a primazia. Ele tem que ter prioridade na minha vida. A gente eleger o que vem em primeiro lugar. Será que Ele tem sido o primeiro lugar na sua vida? Ele tem sido o primeiro lugar no seu casamento? Tem sido o primeiro lugar na sua casa? Será que tem sido? Por isso que quando a gente estava preparando essa parte para falar hoje de manhã, eu gostaria de trabalhar um pouquinho casamento aí na perspectiva de quem? De Deus, né? Esse é o casamento que Deus quer. Se nós queremos ter excelência, se nós queremos ter equilíbrio, prioridade tem que ser Deus. Excelência, equilíbrio, prioridade tem que ser Deus. Ele tem que ser a prioridade do meu casamento, na minha vida conjugal. Eu coloquei aqui, aí também na folha que vocês receberam, uma definição, um pouquinho, o que é um lar cristão. Vamos ver juntos? Vamos lá? É um santuário ou lugar consagrado, onde cada membro cristianiza cada momento de sua vida em devoção e dedicação, com o intuito de edificar aqui na terra uma pequena réplica do céu. Que bonito, né? Mas isso aqui quero dizer para vocês que é utopia. Tem sido realidade isso na sua casa? A gente fazer a nossa casa um pequeno réplica lá do céu, tem sido realidade na sua casa? É muito bonita essa definição, né? É um santuário, lugar consagrado, onde cada momento, cada membro cristianiza Cristo, né? Cada momento de sua vida em devoção, dedicação, com o intuito de edificar aqui na terra uma pequena réplica do céu. Esse é o intuito de Deus. Esse foi o propósito de Deus. Esse foi o alvo de Deus quando Ele instituiu o casamento. Mas a gente sabe que não tem sido isso aí. Não tem sido essa realidade. Eu começava na minha casa. E nós precisamos ficar com o pé no chão. Não tem sido a realidade. Por que que as igrejas têm trabalhado no Ministério de Casais? Porque à medida que nós tivermos famílias fortes, nós vamos ter igrejas fortes. À medida que nós tivermos realmente famílias que procuram ter excelência na sua vida, que procuram ter equilíbrio e Deus como prioridade, nós vamos ter igrejas fortes, igrejas que buscam o Senhor, igrejas que experimentam o mover sobrenatural de Deus em cada situação. Então nós precisamos ver que esse é o desejo de Deus, esse é o alvo de Deus, é aquilo que Deus planejou para a família, mas que devido ao meu pecado, devido ao nosso pecado, isso não tem sido realidade. Então por isso, gente, nessa conclusão aqui nessa manhã, eu gostaria de pensar com vocês sobre esse aspecto desse casamento, tendo Deus como prioridade, e um casamento na perspectiva realmente de Deus, né? Primeira coisa, a conscientização de que nós sabemos disso, não existe realmente lar perfeito, né? Falar um lar perfeito para mim, nós vamos lá para aprender. Não existe lar perfeito, né? Somos imperfeitos, somos pecadores. Quantas vezes nós pisamos na bola com Deus, pisamos na bola com o outro. Muitas vezes a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que a gente mais magoa, que a gente mais machuca. Quantas vezes acontece isso? Então, não existe lar perfeito, né? Quer falar, o lar do pastor Gideão e da Cássia, ou do reverendo André com sua esposa, ou dos outros pastores, não, ou daquele presbítero falando, então não existe lar perfeito. Onde está o homem? Está em imperfeição. Onde está o homem? Está presente o egoísmo. Onde está o ser humano? Está aquele aspecto de querer o bem só para si próprio. Infelizmente assim, não existe lar perfeito. Por isso que o que Deus nos chama? Para que nós possamos mirar nele, que é o Deus da perfeição,
nós olharmos para Ele, que é o Deus da excelência, que é o Deus do equilíbrio, e através dessa junção, tendo Ele como prioridade, Deus vai derramar sobre mim, sobre você, as diretrizes, para que eu tenha um casamento na perspectiva dEle, entendendo que perfeição aqui nesse mundo nós jamais vamos chegar. Agora a gente precisa se esforçar para ser o melhor possível, para ter excelência naquilo que nós fazemos. Então, essa conscientização que não existe lar perfeito, por mais que a gente lute pela excelência, por mais que a gente lute pelo equilíbrio, quantas vezes nós vamos titubear e vamos cair, e nós precisamos olhar de forma específica para o Senhor. Mas algo que Deus nos mostra, é isso que nós estamos fazendo aqui, é que Cristo veio para restaurar. Quando a nossa irmã Kleber ministrava, quando nós estávamos aqui cantando, esse Deus dos impossíveis enviou Cristo, que veio para quê? Para restaurar, para dar um renovo, para derramar algo novo no seu casamento, derramar algo novo naquilo que Ele quer fazer aí no seu lar, na sua vida, aquelas áreas que a gente tem errado contra Deus, contra o nosso cônjuge. Então a gente precisa entender que Cristo veio para restaurar. Os sãos não precisam de médicos, e seus doentes. E Cristo veio para isso, para tratar com a gente, para mover o nosso coração. Tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês aqui tem sido algo para mim, porque eu preciso disso. Nós precisamos entender que Cristo veio para restaurar. Se o relacionamento está bom, glória a Deus por isso. Através desse encontro ele vai melhorar mais ainda. Mas se houver alguma situação de conflito, alguma situação de dificuldade, alguma coisa que você traz aqui para esse encontro de casais com uma bagagem que, quem sabe, tem causado tanta tristeza para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares, tenho certeza que Cristo está aqui para restaurar. Ele quer tratar. Ele está usando cada parte desse encontro para que algo novo possa desabrochar no seu casamento, na sua vida conjugal. Então Cristo veio para restaurar. Por quê? Porque Ele quer também que no casamento, qual que é o objetivo? Haja amadurecimento, excelência, equilíbrio, e Deus como prioridade vai desabrochar no quê? No amadurecimento, né? Quantas coisas que eu fazia há 18 anos atrás, eu não faço hoje. No início de casamento, quantas coisas que eu fazia tanto que magoava o coração da minha esposa, eu não faço mais hoje, porque eu amadureci. Há um amadurecimento, há um crescimento que Deus trata na nossa própria vida. Então o objetivo nosso é que haja realmente um amadurecimento na nossa vida conjugal. Então, gente, pensando nessa prioridade, olhando para esse texto aqui da palavra de Deus, nós vamos refletir um pouquinho. Essa prioridade, se nós queremos ter um casamento com excelência, nós queremos ter equilíbrio no nosso casamento, Deus precisa ter primazia, Ele precisa ter a prioridade. E essa prioridade, ela é caracterizada por algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com os irmãos neste momento. Primeiro aspecto, quem está preenchendo aí, a reverência a Deus. Olha o Salmo 128, acompanhem comigo aí no texto da palavra de Deus. O que diz? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o Salmo 25, 14, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Primeira coisa, aspecto dessa prioridade, é que nós precisamos entender a importância da reverência a Deus. A Deus. Casamento é algo sublime. Casamento não é, mesmo quando muitos dizem por aí como sendo um contrato, não é um contrato. Nós que somos crentes em Cristo, nós que já experimentamos o lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida, somos criaturas. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós que temos a Cristo como Deus da nossa vida, Jesus como Senhor da nossa vida, nós entendemos que o casamento não é algo fortuito, mas o casamento é algo instituído por Deus. E eu preciso entender, conforme diz o salmista, que quando ele fala bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Eu posso aqui fazer uma paráfrase falando: bem-aventurado é o casal que teme ao Senhor. E quer dizer bem-aventurado? Quer dizer feliz, aprovado, uma pessoa vitoriosa. É aquele que teme ao Senhor, quer dizer, aquele que reverencia a Deus no seu casamento. Aí eu fiquei imaginando o que é reverenciar a Deus no casamento. Quando ele fala temer ali, é que tudo que eu for fazer no meu casamento, eu preciso honrar esse Deus. Tudo que eu vou fazer, cada atitude que eu tiver, cada ação que eu realizar no meu casamento, eu preciso entender no meu coração: eu estou honrando a Deus através da minha atitude, eu estou glorificando o nome do Senhor. Quando a gente olha para o cônjuge, a gente sabe que Deus, Ele vai nos amar através do cônjuge, e Deus vai demonstrar esse amor através de cada atitude. Então, aquilo que eu fizer para o meu cônjuge, eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para o Senhor. Eu gosto sempre de falar nisso e me recordo de maneira muito especial de José. José ali na casa de Potifar, todo dia sendo assediado para a esposa de Potifar, falando: José, deita comigo, você aí, jovem, está aí com seus hormônios aflorando por aí, não é mesmo? E os hormônios não são convertidos. Você está aí então, está aflorando de maneira muito especial aí na sua vida, e você aí, ó, um bobão, não querendo nada comigo, e todo dia assediando: deita comigo, deita comigo. Vocês podem imaginar como estava o coração daquele jovem diante daquela proposta indecente daquela mulher safada, daquela mulher que estava ali querendo levar José realmente para uma situação terrível, não somente diante de Potifar, mas também diante de Deus. E qual foi a resposta de José? Acaso eu cometeria tamanha afronta contra o meu Deus? Meu Deus, é o temor a Deus, é a honra a Deus. Por isso que quando eu começo a pensar e refletir sobre o casamento, sobre a vida familiar, aquilo que tem adentrado a minha casa, aquilo que tem adentrado a minha mente, aquilo que tem sido conversado dentro do lar, tem honrado e glorificado o nome do Senhor? Às vezes eu fico, sempre tem falado sobre isso. Nós sabemos hoje como que tem sido funesta a nossa mídia, né? Não somente a questão das novelas, né? É inconcebível hoje um crente ter tempo para assistir novela, que não acrescenta nada na sua vida, mesmo, não acrescenta nada. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo no qual a família tem sido deturpada, onde nós vemos aí, algum tempo atrás tinha uma novela, eu esqueci, faz tempo mesmo, né? Uma novela que chamava Laços de Família, que o rapaz laçava a mãe, laçava a filha, laçava todas, né? Estava ali laçando, né? E a gente ali estava, o autor, ele induzia para que a gente torcesse para uma prostituta, não é mesmo? Para destruir um lar e destruir uma família. Essa é a indução do inimigo, é a indução que nós vemos aí da mídia. Estão olhando de forma bem plausível para a televisão. Nós vamos olhar aí a questão da própria internet, dos sites que existem por aí. Meus irmãos, casais aqui presentes, mais do que nunca a gente precisa honrar o nome do nosso Deus dentro da nossa casa. Bem-aventurado, feliz é o casal que teme ao Senhor, que honra ao Senhor. Eu não vou permitir que coisas impuras possam se achegar aos meus olhos. Eu preciso honrar o meu Deus dentro da minha casa. Se eu quero ter prioridade, realmente Deus, prioridade na minha família, eu não posso deixar de forma nenhuma que essas coisas terríveis, pregressas, ultrapassadas no que diz respeito à santidade de Deus, possa nem sequer nomear no nosso meio, estar presente no nosso meio. Será que a gente tem reverenciado a Deus dentro da nossa casa? Quando eu falei ontem sobre o equilíbrio, a questão dos filhos, nós temos visto o que os nossos filhos têm acompanhado aí na própria televisão, na própria internet. Eu sei que muitos aqui já têm filhos casados, 30 netos, né? Mas muitos têm filhos ainda adolescentes. Filhos que hoje, os meninos sabem mexer muito mais a tecnologia do que a gente, né?
nós temos acompanhado como pais, nós temos policiado aquilo que os nossos filhos têm visto. Isso não é um fiscal, não, mas é a gente preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. Hoje, com tanta coisa terrível acontecendo, pedofilia, tantas coisas acontecendo por aí, nós não podemos abrir mão disso, zelar por aquilo que é nosso, zelar por aquela herança que Deus nos confiou, e um dia nós vamos ter que entregar para o nosso Deus. Por isso que eu tenho reverenciado a Deus no meu casamento, na minha vida familiar. Eu tenho reverenciado a Deus a forma com que realmente eu sou fiel a Ele, a minha dependência dEle, dependência da vida financeira, dependência colocando as minhas situações mais difíceis diante do altar do meu Deus, diante do Deus que tudo pode. Então eu preciso aprender a reverenciar a esse Deus em todas as áreas. Será que eu tenho feito isso? Deus, Ele quer ter a prioridade no nosso casamento, mas Ele precisa que eu, cada momento, esteja honrando a Ele em cada atitude, em cada situação. Será que isso tem sido realidade? Isso Deus nos quer por completo. É igual aquela história do rapaz que se converteu, né? Aceitou Jesus. Sabe aquela época assim que as pessoas se convertiam? Hoje, algumas cidades pequenas acontece que a pessoa vai dar o testemunho lá na praça, né? Ele foi lá na praça, então, aí Jesus mudou minha vida, né? Aí ele estava lá pregando, todo mundo assistindo assim, e aconteceu isso. Aí eu deixei de beber, oh, glória a Deus. Aí eu deixei de fumar, glória a Deus. Aí um outro lá falou, e deixou de pagar os outros também. E quantas pessoas têm vivido assim, não é mesmo? Dando um mau testemunho, não tendo uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então eu preciso ter reverência a Deus no meu casamento. Isso é estarmos sendo bem-aventurados, tendo prioridade a Deus no meu casamento, na minha vida conjugal. Será que isso tem sido realidade? Será que Deus tem visto isso, realmente, essa reverência em nós? Por isso que a esperança que Cristo veio para restaurar, e o objetivo é que tenha realmente um amadurecimento. E quando a pergunta que eu falo aqui, seu cônjuge tem visto em você essa prioridade, né? A importância. Deus, Ele abençoa o meu cônjuge através de mim. Ele tem visto, realmente ali, coisa mais importante que eu vejo no meu marido, na minha esposa, é a forma com que ele reverencia a Deus, a forma que ele prioriza Deus na sua vida. Então isso é importante, né? Quando a gente escancara juntos o coração diante de Deus, tem uma situação difícil, vou lá, vou me prostrar com minha esposa, com meu marido, ali diante de Deus. Deus tenha misericórdia, Deus derrama a sua graça, Deus haja, Deus resgate, Deus faça isso, faça aquilo, Deus supra a sua necessidade, e a gente então está honrando Deus em toda e qualquer atitude. Então, se eu quero ter excelência no meu casamento, se eu quero ter equilíbrio, Deus, Ele precisa ser prioridade. E Deus sendo prioridade, não é o fato de eu pertencer à Igreja Presbiteriana de Itu, Igreja Presbiteriana de São Carlos, ou Igreja Presbiteriana de Sorocaba, ou de Piracicaba, ou qualquer outra igreja. Em primeiro lugar, eu preciso ser do Senhor. A minha vida, Ele precisa ser o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor do meu casamento, o Senhor da minha existência. Isso é prioridade. E será que isso tem sido realidade na nossa vida? Mas eu quero caminhar. Além da gente entender a importância de reverenciar a Deus, e é importante que o cônjuge ele veja essa prioridade em nós. Um segundo aspecto aí, essa prioridade é caracterizada pela obediência à palavra do Senhor. O próprio versículo, o Salmo 128 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mostrando que a importância de andar, de obedecer a palavra do Senhor. O Salmo de número 25, do 12 a 13, nós vemos que o próprio salmista, ele diz para nós, gostaria que vocês ouvissem aí, Salmo 25, 12 a 13: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então nós vemos que tanto o Salmo 128 como o Salmo 25, 12 e 13, ele fala sobre Deus, através da sua palavra, Ele dará a nós o discernimento
para nós tomarmos decisões certas conforme a sua vontade. E ele diz, na prosperidade repousará a sua alma, a paz no seu coração, e a sua descendência herdará a terra. Essa prioridade é caracterizada não somente pela honra, pela reverência a Deus, mas também, gente, pela obediência à sua palavra. E quando eu falo obediência à sua palavra, eu quero aqui frisar algo que Jesus já falava há muito tempo, quando ele dizia: errais não conhecendo as Escrituras. Sabe por que nós erramos? Sabe por que muitas vezes nós não temos sido excelentes? Sabe por que muitas vezes nós não temos tido equilíbrio na nossa vida? E sabe por que muitas vezes aquelas verdades que ninguém contou antes de dizer sim e que tem causado problemas hoje na nossa vida? Porque infelizmente nós temos tido dificuldades em obedecer a palavra de Deus. E sabe por que a gente não obedece muitas vezes? Porque a gente não conhece, né? Não precisa responder para mim aqui não. Só você responder, você e Deus. Quantas vezes você já leu pelo menos uma vez a Bíblia, a palavra de Deus? Não precisa responder. Quantas vezes? Gente, tem gente que passa a vida toda dentro de uma igreja e jamais leu pelo menos uma vez a palavra de Deus, né? Não é estar lendo a palavra de Deus como ler uma receita, né? Uma bula de remédio, né? Aí vai ler lá, Tiago, meus irmãos têm motivo de toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e nada lhe impropere e saia concedida, né? A sua fé. Não é desse jeito. É ler, estudar, meditar e ver o que Deus quer falar. Eu falei no início, nós falamos com Deus através da oração, quando nós escancaramos a nossa vida diante dele, mas ele fala conosco, através do quê? Através da sua palavra. Um tempo atrás, a minha esposa estava passando por momentos difíceis, né? E estava com dificuldade para ler a Bíblia, né? Eu fui ler a Bíblia junto com ela, né? Ela lê a Bíblia muito mais do que eu, mas ela está passando por momentos difíceis. E eu fui ler a Bíblia com ela. E nós pegamos o livro lá, vamos marcando, lendo livros. Todo dia à noite a gente lia a palavra de Deus juntos, né? Fora a minha leitura sozinho. Então, essa leitura, como que isso fez bem para o meu coração e para ela? Como que isso fez bem? Quantas vezes nós, como casais, e marido e esposa, a gente tem dificuldades em ler a palavra de Deus? A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso sustento. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu vou ter condições de priorizar Deus na minha vida. Sabe por que muitas vezes eu tenho aprendido isso? Que a gente tem vivido muitas vezes angustiado, aflito, desesperado. Sabe por quê? Porque eu não conheço a palavra de Deus. E quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o coração de Deus. Quanto mais eu conheço o coração de Deus, mais eu vou aprender a depender dele. E quanto mais eu aprender a depender dele, mais eu vou colocar cada área da minha vida, o meu futuro, nas mãos dele. Vou descansar nas promessas dele. E muitas vezes nós temos passado momentos tão atrozes, tão difíceis na nossa vida conjugal, porque não somos obedientes à palavra do Senhor. Quero ver uma coisa mais simples possível. Muitas vezes a gente está dentro das nossas igrejas e a gente nem sabe a sequência dos livros da Bíblia, né? Um dia eu estava na classe de preparação para o professor de fé e batismo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequias, né? E os irmãos estão procurando lá. Vai achar nunca, né? Mas tem gente que procura porque não tem intimidade com a Bíblia, não tem intimidade com a palavra de Deus. Quando eu abri lá no livro de Amós, é um sacrifício, até achar Amós, né? Já leu, o culto já acabou, né? Mas é uma coisa simples, trivial, mas mostra a nossa intimidade com o livro santo, que é a palavra do Senhor. Gente, eu quero dizer para você com temor e tremor, que a gente iria errar menos, nós seríamos muito mais felizes, nosso casamento nós seríamos muito mais abençoados, se nós, de fato, de verdade, obedecêssemos a palavra do Senhor. Muitas vezes estamos aí fazendo tantas coisas, procurando orientação em todos os aspectos que são importantíssimos,
Mas acima de tudo, a palavra, ela tem que ter primazia na minha vida. Eu tenho sido obediente à palavra do Senhor. Quaisquer questões no que diz respeito à sua vida conjugal, lê a palavra de Deus. O Espírito Santo vai comunicar essa palavra lá no mais profundo do seu coração, vai promover quebrantamento, vai promover transformação, vai promover perdão, vai promover mudança, vai promover encorajamento. É a palavra de Deus. Quantas vezes eu estou angustiado, aflito, eu busco na palavra de Deus, a palavra de Deus me diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quantas vezes nós estamos ansiosos do que tange ao futuro, a palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quantas vezes estamos assim, angustiados com respeito a alguma situação dos nossos filhos, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera de forma eficaz na minha vida. Será que nós temos sido obedientes à palavra do Senhor? Se eu quero demonstrar essa prioridade de Deus na minha vida, Ele precisa aprender a ouvir a voz dEle. Quantas vezes fala que Deus é tudo para mim, que Deus é a razão da minha vida, mas eu não ouço o que Ele está querendo me dizer, aquilo que Ele quer segredar para a minha alma, para a minha vida, né? Isso é importante, a gente obedecer a palavra de Deus, né? Eu sempre tenho dito que quando a gente estudava, eu sou mineiro lá de Caxambu, né? A gente estava lá no primário, a gente aprendia o quê? O ABCD, né? A gente aprendia o ABCD. E a vida cristã, quando Deus é prioridade, nós vamos obedecer. A gente precisa obedecer. É obediência. É ler, é meditar, é clamar: Deus, fale comigo. Deus, aquela situação está terrível na minha vida. Ó Deus, eu não sei o que fazer. Fale ao meu coração. Use a sua palavra. Use pessoas que vão ministrar na minha vida. Apropria. Receba essa palavra. Quantas vezes a gente está ouvindo algo que Deus está falando, a gente fala: ó, a gente pensa, isso é bom para o outro lá, é bom para o outro. É para mim. É Deus falando no meu coração. Quantas vezes eu estou ministrando, estou pregando: Deus, obrigado, você está falando comigo neste momento. O Senhor está encorajando o meu coração a ser melhor, a ser o melhor pai, a ser o melhor esposo, a ser o melhor servo do Senhor, a ser alguém que realmente faça aquilo que está no teu coração. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos: não existe casamento vitorioso, casamento feliz, casamento onde Deus, Ele quer ser prioridade, se nós não obedecemos a sua palavra. Nós temos sido obedientes à palavra de Deus, temos tido prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, e na sua lei nós temos meditado dia e noite, temos tido esse prazer. Então, se eu quero demonstrar que Deus é prioridade no meu casamento, na minha vida conjugal, eu preciso obedecer aquilo que Ele me fala, eu preciso aplicar isso na minha vida. Será que isso tem sido realidade? Você prioriza Deus em todas as áreas de sua vida? Deus tem sido prioridade? Outro aspecto, essa prioridade também, além de ser uma prioridade como honra, como reverência a Deus, além de ser prioridade quando nós obedecemos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, eu quero dizer que essa prioridade é caracterizada, aqueles que estão preenchendo aí, através do quê? Através das promessas de Deus para a nossa vida. Olha o Salmo 128, quando a gente vê os versos 4 e 5, eu gosto demais dessa parte aqui desse Salmo. Ele diz desse jeito, Salmo, versos 4 e 5: eis, olha só como que o salmista exclama aqui de maneira bem contundente e pontual: eis, como será abençoado o homem que faz o quê? Que teme ao Senhor. Para que ele olhe as promessas do Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, quando Deus é prioridade na nossa vida e nós realmente obedecemos aquilo que Ele tem estabelecido para nós, as promessas do Senhor, elas são derramadas sobre nós. As promessas do Senhor. E eu tenho certeza que as promessas de Deus, tanto para o meu casamento como o seu casamento, sua vida, é promessa de vitórias.
é promessa de triunfo, é promessa que Deus tem derramado sobre cada um de nós, porque o Deus que instituiu o casamento, o lar, a família, é o mesmo Deus que quer que cada dia mais nós tenhamos um casamento mais excelente, um casamento com mais equilíbrio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos apropriar dessas promessas do Senhor. Quando nós cantamos ali que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que a família serve, é o Deus dos impossíveis, é o Deus também que pode restaurar, é o Deus que pode mudar, é o Deus que pode fazer coisas que nós jamais imaginávamos, porque Ele é o Deus do impossível. Nós temos passado nesse ministério de casais, ali em Itu, muitos momentos alegres de vitórias, né? Não somente pela forma como esse ministério ele começou, quando nós já trabalhávamos com esse ministério de casais, desde quando eu era pastor na Igreja Central de São José dos Campos, em 91, quando eu era pastor lá. Aí depois, quando eu fui transferido para ser pastor da Igreja Presbiteriana de Mineiros, lá em Goiás, lá também, nós já tinha um ministério, nós demos continuidade ao ministério de casais lá. E quando a gente veio para Itu, no ano de 1998, ali não tinha o trabalho com casais. E nós começamos aquele ministério. Cássia e eu, nós começamos, no primeiro ano, nós fizemos sozinhos, né? E depois nós montamos uma comissão. Interessante que o pensamento a priori nosso é de termos o quê? De termos um encontro só feito para a igreja de Itu, só para alcançar as famílias ali. Esse é o objetivo nosso, né? E o primeiro encontro de casais, Deus deu a bênção para nós. Nós fizemos lá em São Sebastião, no Hotel Três Poderes, lá em São Sebastião. Nós fomos com 48 casais, primeiro encontro, né? A forma com que Deus foi abençoando. Depois, o outro ano nós fizemos em Caldas Novas, pelo fato de ser mais longe. Nós fomos só com um ônibus, né? Foram 22 casais. E depois o encontro foi tomando um vulto que a gente não imaginava. A gente não pensava que ia ser isso, de jeito nenhum. Aí Deus se foi acrescentando, um foi falando para o outro, aí um foi dizendo para o outro, convidando outros, né? Até que alcançamos um número grande de casais. Mas eu quero dizer para os irmãos de que, assim como Deus ele fez nesse encontro, é o Deus também que quer fazer na sua vida conjugal, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida com Deus. Deus quer fazer muito mais. Quem sabe você chegou aqui nesse encontro desanimado com muitas coisas. Quem sabe aquelas verdades que ninguém contou para o seu marido estão ali presentes e ele continua fazendo aquilo que tem entristecido o seu coração. Da mesma forma, você, marido, aquelas verdades que ninguém contou para sua esposa, ela continua fazendo isso, fazendo aquilo, e tem causado tanta tristeza. Mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus é para restaurar, para dar algo novo. É para que nós possamos sair daqui desse encontro realmente encorajados, quem sabe desfrutar, podemos dizer assim, de uma nova lua de mel em todos os sentidos, tanto na comunicação, no amor, na forma de viver um com o outro, de tratar o outro, de olhar o outro como Deus olha, de demonstrar esse carinho, esse afeto um para o outro. Mas são promessas do Senhor. Deus, Ele não trata conosco pela metade. Ele quer fazer a sua obra por completo na sua vida, no seu casamento. E Ele, em nome de Jesus, está usando esse encontro para isso. Desde quando, aquele momento, quando você foi convidado, fez sua inscrição, Deus já estava trabalhando, porque aprove a Ele para que você estivesse aqui. Que você ouvisse essas palavras, você ouvisse essas canções, você desfrutasse dessa natureza tão maravilhosa aqui dessa cidade, para que algo novo, um renovo, Deus pudesse fazer no seu casamento, na sua vida conjugal, para que você saísse desse encontro realmente pronto a recomeçar, pronto a experimentar as promessas do alto para com a sua vida e para com o seu casamento. Pergunta: qual é a prioridade de Deus na sua família? Quem é Deus na sua família? A gente tem ouvido diversas vezes as pessoas falarem sobre isso, né? Eu também falo frequentemente. Quantas vezes a gente pega muitos dos nossos crentes, hoje, graças a Deus, muitos estão já bem esclarecidos sobre isso, né? Colocam lá a Bíblia, lá na estante, em qualquer lugar, no Salmo 91, ó, nossa casa, nossa família está abençoada, né? A Bíblia não é um talismã, a Bíblia não é para ser usada desse jeito, né? A gente precisa ler e praticar, para que as bênçãos possam vir. Quando Jesus ele estava terminando o Sermão do Monte,
Eu gosto demais, nós temos estudado lá na igreja, nos grupos pequenos, o Sermão do Monte, né? Temos falado sobre bem-aventurança. E quando Jesus estava terminando no capítulo 7, ele diz: todo aquele pois que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro da sua vida. Jesus é o centro do seu casamento. E Ele, tendo a prioridade, podem vir mar revoltoso, podem vir tempestades atrozes, os momentos, os conflitos mais difíceis possam aparecer ali. Deus, Ele vai dar para você a vitória. Deus dá para você o triunfo. Deus vai encorajar você para que caminhe destemido, ousado, e você será usado por Deus, que através desse deserto que porventura você esteja passando, enfrentando na sua vida, você possa abençoar outras pessoas, que conforme diz a palavra do Senhor, que nós vamos transbordar em manancial para as outras pessoas. E quando Deus permite no nosso casamento algum deserto, algum vale mais profundo, é que Ele quer nos levar, conforme diz o salmista no Salmo de número 66, para um lugar muito mais espaçoso, que a gente ainda não sabe, mas Ele quer nos levar. E eu creio que as promessas dEle, elas são pertinentes para a sua vida, para o seu casamento, aqui nesse encontro. Eu coloquei aqui algumas frases, só para a gente pensar um pouquinho. Quanto mais marido e mulher se aproximam de Deus, mais eles se aproximam um de outro. Isso é realidade, gente. Quanto mais o marido tem vida de oração, tem vida de leitura da palavra, comunhão com Deus, mais ele vai aproximar do seu cônjuge. Porque quanto mais ele aproxima do Senhor, ele tem intimidade do Senhor. A palavra do Senhor diz, conforme nós lemos no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quanto mais o marido e a mulher se aproximam de Deus, de onde emana a essência de todo o amor, de toda a excelência, de todo o equilíbrio, mais eles vão se aproximar um do outro. E o quanto nós precisamos hoje de marido e mulher juntos, unidos, para enfrentar os embates, as lutas da vida, juntos, sabe, alicerçados na rocha, que é Jesus. Então, quanto mais vocês se aproximarem do Senhor, mais vocês vão se aproximar do outro, e vão ser bênção para os seus filhos, e bênção também para outros casais que vocês convivem diariamente. Outra coisa, Deus planejou para o casamento um compromisso de intimidade e cumplicidade plenas. Ele planejou isso, né? É uma cumplicidade, é um compromisso, é uma intimidade diariamente plena, na sua plenitude. E a gente precisa ter esse alvo, nós precisamos buscar isso, sabe, envidar o maior tempo possível para que realmente esse alvo ele seja cumprido no nosso casamento. Deus planejou para o casamento um compromisso de intimidade e cumplicidade plenas. E outra coisa, uma linguagem abençoadora, em nome de Jesus, tem o poder de transformar maldição em bênção, em bênção. Como que a gente tem usado a nossa boca, a nossa língua, né? O próprio Tiago, que é um dos livros mais práticos da Bíblia, ele fala sobre isso. Com a mesma língua que a gente adora ao Senhor, louva o Senhor, é a mesma língua que muitas vezes a gente amaldiçoa o nosso próximo. A gente sabe perfeitamente, a gente declama várias vezes de cor, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Quem que é o próximo mais próximo nosso? O cônjuge, né? Muitas vezes nós amamos as outras pessoas, demonstramos até determinado amor para com elas, mas e o próximo mais próximo, que é o nosso cônjuge? Então, por isso, uma linguagem abençoadora em nome de Jesus tem o poder de transformar maldição em bênção. Será que você tem sido um abençoador da sua esposa? Você tem sido o abençoador do seu marido? Você chega ali, ó Deus, coloca a mão na cabeça, Deus abençoa meu esposo, tem misericórdia dele. E vice-versa, a esposa também, o marido abençoar a esposa. Isso é importante. Como é importante a gente clamar a bênção de Deus. Estava falando no encontro de casais recentemente, né? Hoje nós perdemos
Eu não sei como é que era o André lá em Minas Gerais, não sei como é que é, né? Nós perdemos aquele aspecto de pedir bênção, né? Benção mãe, benção, falava nem bênção, falava benção, né? Benção mãe, benção pai. Hoje não tem mais, né? E como é importante a gente pedir a bênção, o pai e a mãe, ó, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Eu me lembro da minha mãe, uma intercessora, uma mulher de Deus, ela não ia dormir sem ali interceder com cada um dos filhos, né? Graças a Deus, isso foi algo que Deus me deixou e deixou também para minha esposa. Nós não vamos dormir sem a gente interceder, ó, Deus abençoe meu filho, abençoe minha filha, a gente clamar a misericórdia de Deus um pelo outro, pela nossa família. Isso é muito importante, porque uma linguagem que abençoe em nome de Jesus, abençoar. E como é importante a gente abençoar a pessoa mais importante da nossa vida, que é o nosso cônjuge, e também, consequentemente, os nossos filhos. Será que Deus tem sido prioridade na minha vida, que eu tenho procurado derramar essas promessas dele para com as pessoas que nos cercam, mais próximas e mais caras e mais importantes para nós, que são o nosso cônjuge, os nossos filhos? Será que isso tem sido realidade? Por isso, meus irmãos, refletindo sobre isso e a questão dessa prioridade, será que Deus realmente tem sido prioridade no seu casamento, na sua vida conjugal? Prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para nós. E o casamento, na perspectiva de Deus, é isso: uma reverência a Ele, uma obediência à sua palavra e um experimentar as promessas dele para o nosso casamento. Gostaria que você ficasse em pé, ficasse de frente aí para o seu cônjuge, e nós vamos cantar. Você pode olhar para cá e olhar essa canção. Vamos cantar juntos essa canção. E essa canção fala a respeito disso, de nós estarmos pedindo perdão para Deus. Então, até eu coloquei espaço aí para vocês na folha. Primeiro, peça perdão para Deus. Quem sabe Deus não tem sido prioridade no seu casamento. Peça quebrantamento. Anote aí também, peça quebrantamento. Ó Deus, me quebrante. Eu quero realmente fazer que o Senhor seja honrado no meu casamento, na minha vida conjugal. Eu quero obedecer a sua palavra, eu quero apropriar das promessas do Senhor, eu quero experimentar essa transformação que o Senhor quer operar na minha vida. Nós vamos cantar essa canção juntos, acompanhar essa canção, e também acompanhe com a gente, olhando para o seu cônjuge e falando que nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para experimentar o restaurar de Deus na minha vida conjugal, no meu casamento. Vamos então.
Sei que muitas vezes nós temos dificuldades para pedir perdão. Pedir perdão. E o quanto Deus se alegra de ter um coração, ver em nós um coração contrito, compungido, um coração humilde, que pede perdão. E quantas vezes a gente, em tudo aquilo que nós compartilhamos nesses dias, nós não temos sido excelentes, nós não temos tido equilíbrio, a começar por mim, e Deus não tem sido prioridade no nosso casamento. Então é importante agora nós pedirmos perdão, pedir para Deus nos perdoar. Se você tem tido dificuldade para pedir perdão, ou quem sabe para perdoar, peça a Deus, que Ele vai dar para você, vai te encorajar a ser uma pessoa disposta a isso. Quem sabe nessa semana você fez alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa, tão triste, que lamentou, foi tão lamentável, tão terrível, que isso entristeceu tanto o coração dele ou dela. Peça perdão, que haja um quebrantamento na minha vida e na sua vida, no nosso casamento neste momento, que Deus promova essa transformação em nós, através de nós, e que realmente nós saímos daqui prontos a sermos melhores, a procurarmos a excelência no casamento, o equilíbrio, a prioridade, Deus. Quando o salmista fala, feliz é o homem ou o casal que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, é uma realidade. Quando nós priorizamos Ele na nossa vida, as demais coisas serão acrescentadas. Então nós não teremos mais dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de recomeçar, de experimentar restauração, que haja disposição no coração. Eu quero ser o melhor marido, ser a melhor esposa, eu quero ser o melhor pai, uma melhor mãe, eu quero honrar o meu Deus, reverenciar o meu Deus através do meu casamento, da minha vida conjugal. Eu quero que realmente a obediência à palavra seja algo claro, plausível dentro do casamento, algo que vai acontecer mesmo. E só assim eu vou apropriar das promessas de Deus para o meu casamento. Então vamos orar. Ó Pai, coloco no altar do Senhor cada casal aqui presente diante de Ti, ó Deus. Obrigado por tudo que foi ministrado ao coração dos Teus filhos durante todo esse encontro, através das músicas, através das conversas, das ministrações, dos estudos da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a semente do Senhor, ela foi semeada, ela foi colocada no coração de cada um dos irmãos. E nós desejamos agora, Pai, a nossa oração, que isso possa germinar, que nós possamos ver, ó Deus, os frutos de todas essas ministrações, ó Deus, desabrochando na vida desses irmãos, no seu casamento. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos pedir, ó Pai, que haja o reconhecimento do pecado, da imperfeição, de que nós muitas vezes ficamos aquém da expectativa do Teu coração para o nosso casamento, não perdoamos, muitas vezes, ó Deus, temos dificuldades em pedir perdão, mas que em nome de Jesus, ó Deus, assim como o Senhor uniu esses dois, que o Senhor possa estar cada dia mais, ó Deus, fortalecendo essa união, que mesmo, ó Pai, diante de todo e qualquer vento contrário, as tempestades da vida, os mares revoltosos, ó Deus, eles possam olhar firmemente para Jesus como autor e consumador da sua fé. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, ó Pai, que o Senhor possa cobri-los com o Teu sangue. Ó Deus, que ao retornarem agora para suas casas, ó Deus, para recomeçar a vida diária, no trabalho, ó Deus, na convivência com a família, na convivência com os filhos, ó Deus, no seu trabalho, na igreja, ó Deus, que eles possam levar essa palavra de ânimo, essa palavra de encorajamento, para que tenham um casamento excelente, para que tenham equilíbrio nas suas atitudes, e que em cada situação, Deus, eles possam revelar que o Senhor é prioridade na vida deles, que eles estão apenas vivendo um cristianismo superficial, mas que eles honram o Teu nome através do casamento, que eles tenham prazer na Tua palavra, que eles tenham prazer em amar o cônjuge, em cuidar do cônjuge, em proteger o cônjuge. E eu quero, ó Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor repreenda toda a ação, ó Deus, do inimigo
qualquer torpedo, Pai, que porventura tenha sido arremessado contra qualquer desses casamentos, ó Pai, que seja colocado por terra agora em nome de Jesus, e nós possamos ver, ó Deus, casamentos sendo restaurados, casamentos sendo fortalecidos, casamentos sendo encorajados, ó Deus, a procurar ter uma vida na Tua presença, onde reina a paz, a harmonia, o amor, ó Deus, a Tua direção, o Teu equilíbrio, a Tua excelência, e que o Senhor seja realmente prioridade, ó Deus, máxima no casamento de cada um dos Teus filhos. Amém. Aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, pela bênção de poder ser ministrado pelo Senhor. Como o Senhor falou no meu coração nesse encontro, eu quero cada vez mais, Deus, ser um esposo segundo o seu coração, um pai que procure obedecer a Tua palavra. Oh Deus, me ajude, continue tendo misericórdia da minha família, dos meus filhos, do meu ministério. Oh Deus, clama a Tua misericórdia também para esse ministério de casais. Senhor, continue sustentando os Teus filhos, oh Pai, diante de todos os sonhos, diante de todas as expectativas, oh Deus, que eles confiem no Senhor, que o Senhor há de preparar muito mais do que eles imaginam, que através desse trabalho que eles têm feito com seriedade, com responsabilidade, oh Deus, nós possamos ver os frutos desse trabalho, alcançando outros casais, outras igrejas, que nós possamos ver os Teus filhos crescendo no Senhor, e cada vez mais o Teu nome sendo honrado, através desses encontros de casais. Obrigado, Deus, pela bênção desse encontro, é a oração que eu faço com muita gratidão, em nome de Jesus, amém.